Digno é, Senhor. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te adoramos, Senhor. Te bendizemos pela graça de podermos nos reunir como igreja, podemos te adorar. Tu que és o Cordeiro de Deus, tu que és o Senhor de todas as coisas, todas elas foram criadas para ti, por ti, em ti, Senhor. E tu és aquele, Senhor, que mantém todas elas. Nós te adoramos, ó Pai, declaramos o teu senhorio, declaramos o teu governo sobre nossas vidas, declaramos o teu governo sobre essa casa, declaramos, Senhor, que o teu reino vem sobre nós, declaramos, Senhor, que o teu governo vem sobre nós, declaramos que tu tens um trono em nosso coração, Senhor, declaramos que os anjos te adoram e nós nos unimos a Ele em oração, Senhor, declaramos, Senhor, que tu governas sobre essa nação, declaramos a Cristo, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Filho unigênito, Filho primogênito, te adoramos, Senhor, que és o Cordeiro que foi ofertado pelo Pai, tu que és o Cordeiro que foi ofertado pelo Filho, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te glorificamos, sim, Senhor, sim, ó Deus, tu que és a tua glória, não pode dizer, tu que és aquele que faz a sombra, tu que és aquele, Senhor, que sempre declarou que tu estavas aqui, Senhor, tu que estavas aqui conosco, desde antes da fundação do mundo. Nós te adoramos, glória a Deus, te bendizemos, te glorificamos, sim, Senhor, sim, sim, Senhor, sim. Como espero o dia bendito tu és, Senhor, a face do teu amado. Como espero o dia e que a alegria que será completa. Maravilhoso, ei, aleluia, mais admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor sim, Pai. Nós oramos porque o Senhor ministra o nosso coração. Ó Espírito Santo, abre os nossos olhos. Espírito Santo, abre os nossos ouvidos. Espírito Santo, abre o nosso coração. Fala aos nossos corações nessa noite. Ministra os nossos corações nessa noite. Nós somos um terreno fértil para que o Senhor possa trabalhar sobre nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia, amém, Jesus, amém, glória a Deus. Boa noite, irmãos, boa noite para quem está online também. Nós estamos aqui com frio, 9 graus, vento maravilhoso assim que chega a cortar. Nosso vento minuano. E nós adoramos ao Senhor, que mesmo com frio, a gente não fugiu. A gente está aqui para adorar o Senhor, para bendizer o seu nome. Amém? Como eu digo que se a gente vai para o trabalho, se a gente vai em um monte de lugar, né? Vai para a academia, enfim, vai passear, a gente também pode cultuar ao Senhor. Amém? Muito bem. Como na semana passada eu falei pouco, hoje eu tenho que me cobrar, falar um pouco mais, né? Prometo que eu não vou passar de 1 hora, mas
eu não posso garantir, vai que Jesus pega a gente aí, né? Vamos lá, vamos começar. Cuidado com as raposinhas. Cantares, capítulo 2, verso 15. Cantares ou cânticos de Salomão. E nós vamos falar, capítulo 2, verso 15. E nós vamos falar sobre esse pedido, esse apelo que está escrito no livro que foi escrito por Salomão. Amém? Amém. Já oramos? Apanhem para nós as raposas, essas pequenas raposas que estragam as vinhas, nossas vinhas em flor. Amém? Está assim aí? Como é que está na versão de vocês? Na minha versão atualizada diz: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Certo? Deixe marcado aí, nós vamos ler vários textos hoje para entender o que a palavra do Senhor está falando. No livro de Cantares, não estranhe o doutor de boina porque está frio, tá? Vamos tirar. Não estou pecando. O livro de Cantares é um livro que fala de intimidade, é um livro que fala de relacionamento. O que você está rindo com isso? Você sabia que em Israel a gente só pode entrar no templo com uma cobertura na cabeça? Você sabia disso? Nós aqui no Brasil temos aquela coisa, aí não pode usar um chapéu, não pode usar uma boina, porque é pecado. Mas no templo em Israel, se não tiver uma cobertura, não pode entrar. Vamos lá. Dito isso, se você pecar, irmão, Jesus te perdoe, tá? Vamos lá. Então, o livro de Cantares é um livro que fala de relacionamento, é um livro que fala de intimidade. Como a Bíblia é um livro cristocêntrico e que Cristo está presente em todos os seus livros, desde antes da criação até o final de todas as coisas, no livro de Apocalipse, Cristo está lá presente. Estava lá quando o Senhor disse: façamos o homem. Ele era um daqueles que disse: façamos o homem. Ele está presente no tabernáculo, ele é o tabernáculo e ele é também cada uma dos utensílios do tabernáculo, seus móveis e utensílios. Cristo está lá representado. No Antigo Testamento, como uma figura, ele é o cordeiro que foi sacrificado por Abraão, ele é a coluna de fogo que guardou a igreja de Moisés no deserto, ele é a nuvem que estava lá protegendo nos dias de calor. Ele está presente nas genealogias da palavra de Deus, ele está presente nos profetas que o citaram e inspirando os profetas naquilo que eles falaram a respeito do próprio Cristo, do seu reino. Ele está presente em cada um dos livros do Antigo Testamento, em cada uma das cartas do Novo Testamento, ele está lá presente. Então, o livro de Cantares, lógico, não seria diferente. Nós temos quatro interpretações do destino dessas palavras. Ele está se referindo, lógico, primeiro a Cristo e a igreja, por se tratar de intimidade e de relacionamento. Segundo, ele está se referindo a um relacionamento de marido e mulher. Se você nunca leu o livro de Cantares, pega lá, principalmente nessa linguagem de hoje, você vai ler, você vai entender muitas coisas sobre relacionamento, sobre marido e mulher. Muitos preconceitos que existem, eles são quebrados quando você lê esse texto. Então também está se referindo ao relacionamento de marido e mulher. Também está se referindo ao nosso coração, as vinhas a qual ela se refere ao nosso coração. E por fim, ele se refere a uma congregação, a uma igreja, de relacionamento dela com o Senhor, dela com os irmãos, o relacionamento interpessoal. Então, quando a palavra de Deus quando o autor Salomão ele fala do cuidado, da preocupação com a vinha, que as raposas e as raposinhas precisavam ser apanhadas e retiradas das vinhas, porque elas entravam nos vinhedos e as vinhas estavam em flor, e as raposinhas entravam e comiam as flores, os pequenos frutos, trazendo um grande prejuízo. Então, quando ele fala nesse versículo sobre a raposa, as raposinhas e sobre o cuidado com a vinha, então ele está falando de alguma coisa pequena
e insignificante que é capaz de corroer, de trazer um dano, um prejuízo nos relacionamentos, seja no casamento, seja no nosso coração, ou seja dentro de uma comunidade, dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, coisas que parecem que não têm importância, mas que lá no futuro, do mesmo jeito que a raposinha comia as flores e os pequenos frutos, e que impedia depois uma produção, e que trazia depois um prejuízo a longo prazo, do mesmo jeito, se nós não cuidarmos de pequenas coisas na nossa vida com Deus, na nossa vida dentro do nosso coração, ou dentro de um casamento, dentro de um relacionamento de marido e mulher, como diz assim, os sinais estão lá, você que não viu. Então, se essas coisas não forem tratadas, lá adiante trarão prejuízo, lá adiante causarão problema, lá adiante causarão dano. Então o autor diz: apanhem as raposinhas e tirem do vinhedo, protejam o vinhedo, guardem esse vinhedo, para que lá adiante ele não seja prejudicado. Então a palavra traz esse alerta, a palavra traz essa orientação: cuidado com as raposinhas. Por isso que é esse título, cuidado com as raposinhas. Então vamos lá. Nós já vimos o que é vinha, já vimos alguma coisa sobre o que seja as raposinhas. Então o pedido específico é identificar, apanhar e retirar as raposinhas, evitar que o dano aconteça, evitar que esses pequenos problemas, que essas pequenas raposinhas não tragam e não promovam destruição. Parece que é insignificante, parece que é alguma coisa que passa despercebido, parece que é alguma coisa, mas não sei o quê, mas que lá adiante vão trazer prejuízo. O que podem ser essas raposinhas? Pequenas tentações, pecados ocultos, ninguém sabe, preocupações excessivas, porque a Bíblia diz, Jesus diz assim: eu vos dei a minha paz. A gente lida na nossa vida, vamos dizer, a preocupação é algo natural, amém? Ai, pastor, mas eu também não sou ET, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho trabalho, eu tenho ocupações, preocupações, eu tenho conta a pagar. É natural do ser humano se preocupar. Mas aí existem pessoas que essa preocupação se torna algo excessivo. Aí a pessoa não dorme, a pessoa não come, a pessoa vive numa ansiedade muito grande. E aí Jesus vem e diz assim: eu dei a minha paz para vocês. Eu dei a minha paz para vocês. A minha paz eu vos dou. É uma paz que o mundo não dá. Então essas coisas que são excessivas, elas podem se tornar um problema na sua vida e na sua caminhada com Deus. As distrações que surgem, pequenas distrações que surgem e que vão afastando. Semana passada nós falamos sobre propósito, e que vão afastando você do propósito. Hoje é uma coisinha, amanhã é outra, daqui a pouco você saiu do seu caminho, né? A gente viu agora esses dias uma moça que foi lá fazer uma caminhada lá num lugar lá que tinha um vulcão. De alguma forma ela se distraiu, caiu lá no buraco, acabou morrendo lá, não conseguindo tirar ela de lá do vulcão, daquele lugar onde ela estava. Então a mesma coisa é a nossa vida com Deus. As distrações, irmãos, elas são isso aí mesmo, é para tirar a gente do propósito. E aí você vai indo, vai perdendo o foco, vai perdendo a direção, daqui a pouco não sabe direito para onde é que está indo, o que está fazendo, e daqui a pouco cai. E nós vamos ver hoje que a queda, irmãos, ela não acontece hoje. Não, a pessoa não diz assim: hoje eu vou acabar com a minha vida com Deus. Ninguém diz isso. Eu hoje vou acabar com a minha vida espiritual. Ninguém diz isso. Eu hoje vou arruinar meu relacionamento com os irmãos da igreja. Ninguém diz isso. Mas as pequenas coisas vão acontecendo, vão minando, vão prejudicando. A mesma coisa em casal, irmão. Começa a azedar, ninguém resolve, ninguém a trata, vai deixando, e aí o pessoal diz: vamos colocar uma pedra em cima. Não tem esse pedra em cima, não. Se tem que resolver, tem que resolver. Se tem que conversar, tem que conversar. Se tem que revirar no assunto até esgotar, revira e esgota. Não deixa para amanhã, não deixa para depois, não deixa azedar, porque
hoje põe uma pedra em cima, amanhã tem que ser uma rocha, no outro dia tem que ser uma montanha. Não deixar que as coisas fiquem piorando e se agravando. Isso em tudo na nossa vida. Seja na nossa vida com Deus, seja na nossa vida como relacionamento interpessoal, seja com amizade, seja com tudo, irmão. Uma vez que azedou, tem que resolver, não dá para deixar para depois. E se as coisas vão nos tirando do propósito, se a gente sabe que é um propósito, e aí as coisas começam a nos tirar, nos tirar do foco. Não, agora eu quero Deus, eu vou buscar o Senhor. E aí um dia, não sei o que, outro dia, aí quando vem, pronto, o que queria afinal de contas? Eu nem sabia. Mas eu não queria isso aí não, eu estava bem fora e tal. E aí vai afastando do propósito, e as raposinhas conseguiram realizar o dano que queriam realizar. Vamos lá. A palavra fala muitas vezes, irmãos, que a gente precisa cuidar do nosso coração. A gente precisa cuidar do nosso coração. Vamos lá, Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Acima de tudo. A Bíblia diz assim, irmãos, o nosso coração é enganoso. Para você que ama o Senhor e que está trilhando o caminho de Deus, não vale aquele dizer assim, faça o que o teu coração manda. Não faça o que o teu coração manda, irmão. Não vai nessa. Se você fizer o que o coração manda, o coração do homem, o coração do ser humano é enganoso. A gente se engana fácil. Então a Bíblia diz assim, guarde o teu coração. Cuida do teu coração, porque dele procedem os caminhos da vida. Você precisa guardar o teu coração, não deixar que o teu coração seja afetado. Outro texto da palavra, Filipenses 4, 6 e 7, que falam das ansiedades e das preocupações. Filipenses 4, 6 e 7. O Senhor guarda os nossos corações. Está difícil? Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração, da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. 7. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Nós, como eu acabei de dizer, é natural nosso, de ser humano, se preocupar. Mas uma coisa que você vai aprender e você vai entender nessa caminhada, irmão, você vai se preocupar, vai ficar nervoso, vai ficar ansioso, vai ficar não sei o quê. Aí você vai orar, Deus vai entrar em ação, e aí vai passar aquilo ali e você vai dizer, não precisava ter ficado preocupado, não precisava ter ficado ansioso, não precisava ter ficado estressado, porque Deus proveu, Deus entrou em ação. Então o que você tem que aprender a fazer? Em tudo sejam conhecidas diante de Deus todas as suas preocupações, entrega tudo para Deus, deixa Deus vai prover, irmão. Deus vai prover se precisa de um cliente, se precisa fazer uma venda, se precisa fazer um negócio, Deus vai prover se precisa de médico, Deus vai prover o que você precisar. O complicado, irmãos, é a gente lidar com a coisa, porque a gente vai entender às vezes quando Jesus resolveu. E vou te dizer uma coisa, Deus é bom em entrar em ação nos 45 minutos do segundo tempo. Quando você acha assim, agora não dá mais, aí Jesus vai lá, entra em ação, resolve tudo em 2 segundos e pronto, resolveu. E aí você pensa, poxa vida, não precisava ter me preocupado, não precisava ter ficado com medo, não precisava ter ficado ansioso. Como é que eu não vi isso antes? Como é que eu não entendi que podia resolver desse jeito? Como é que eu não entendi que isso aqui se resolvia dessa maneira? Você vai aprender isso. Uma caminhada com Deus, irmão, você vai aprender isso, mas até aprender você vai ter às vezes alguns estresses, você vai ter alguma coisa que vai te preocupar,
Mas você pode ter certeza, Deus cuida melhor das coisas do que você. Deus cuida melhor das situações do que você. Ele tem respostas e soluções que você não imagina, mas está tudo na mão dele. O Salmo 119, 10 e 11. 119, verso 10 e 11. O que ele nos fala lá? Eu te busco de todo o teu coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, o nosso coração precisa ser guardado. O nosso coração precisa ser protegido. Então, o que eu tenho que fazer para guardar o meu coração? Eu preciso colocar, encher o meu coração das coisas de Deus. Oração, palavra, para que Ele possa me guiar, Ele possa me dirigir, Ele possa direcionar os meus passos. E com Deus, irmão, a questão não é o que é certo, o que é errado. É o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é do Espírito e o que não é do Espírito. Porque alguma coisa pode não ser errada, mas o certo pode também não ser o que Deus quer. Não sei se você está entendendo. Alguma coisa, se você ir pelo que é certo, pelo que é errado, às vezes o certo pode não ser o que Deus quer, pode não ser o que é do Espírito. O certo, aquilo que é aceitável, aquilo que todo mundo aceita, pode não ser o que é aceitável pela palavra, aceitável pelo Espírito. Então a nossa questão não é decidir, Senhor, olha, Senhor, eu vou fazer o que é certo, porque tal. E aí Jesus vai olhar, não, mas o certo também não dá. O que você tem que fazer é o que é do Espírito e o que não é do Espírito. E aí o que é do Espírito pode ser que você arrume alguma complicação, porque o que é do Espírito pode te levar a desobedecer uma lei. O que é do Espírito pode te levar a se tornar ilegal. Amém? Você está entendendo ou não está entendendo? Está entendendo? Amém? Você vai orar e Deus vai ter que te guiar e te conduzir, irmão. O mundo está correndo para uma condição que, em algum momento, o fazer o certo, Jesus nasceu numa casa, Jesus fala assim, eu não vim trazer a paz. E as pessoas ficaram chocadas quando Jesus disse isso. Eu vim trazer o quê? A espada. E ele disse, numa casa serão, quando? Como é que é? Quem lembra? Serão 2 contra 1, 1 contra 2. E os de dentro de casa vão te denunciar. Você nunca leu isso? Quem já leu? Os de dentro da tua casa vão te denunciar. E aí dentro da tua casa, teu pai, tua mãe, teus filhos poderão te denunciar. Você nunca leu isso? Eu estou falando alguma coisa que alguém nunca leu. Quem não leu? E vão ficar chocados agora. Está lá na palavra, Jesus fala sobre isso. E aí ele diz assim, eu vim trazer espada. Por quê? Por causa de Cristo, alguém, para preservar a sua vida, vai dizer, não, mas eu tenho um moço lá na padaria. Eu falei, o padeiro, aquele lá é crente, aquele pode aprender, ele é crente. Você está entendendo? E aí ele vai preso, mas eu estou preservando a minha vida. Mas o que eu estou fazendo pode ser legal. E o que eu estou fazendo pode ser o certo, mas não é o que é do Espírito. Bugou aí? Ficou tão silencioso que até deu bug aí? Deu? Ô Jesus! Você está entendendo? Porque você definir alguma coisa, eu vou fazer o que é certo e o que é errado. Não, querido, não é o que é certo e o que é errado. É o que é do Espírito e o que não é do Espírito. Muitas vezes o que é certo pode não ser o que é do Espírito. O que é legal pode não ser o que é do Espírito. E o que é errado pode ser o que Deus quer que você faça. Você lembra quando o faraó deu ordem para a parteira que matassem todas as crianças, que matassem os meninos?
as duas parteiras estavam lá, e aí quando chegavam os soldados egípcios, nasceu menina, era menino, mas morreu, nasceu morto. Todas as crianças foram preservadas, porque o que eles faziam? As crianças eram tomadas e dadas em sacrifício para os crocodilos, em homenagem ao Deus que estava lá, cuja figura era o crocodilo. Então elas estavam fazendo o que era errado ou estavam fazendo o que era certo? Para os egípcios elas estavam fazendo o que era errado, mas para Deus elas estavam fazendo o que era do Espírito, preservar a vida. Ficou melhor para você entender? Ficou melhor. Vamos lá, o que mais? Salmo 139. Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Veja, Senhor, se há na minha vida alguma coisa que te ofenda. Veja se há alguma coisa na minha vida, Senhor, que está fora. Me sonda, me examina. Veja as minhas inquietações. Analisa o meu coração. Analisa o que há em mim, Senhor, e me ajuda nessas questões, Senhor. Então a palavra de Deus, ela fala muito sobre guardar o coração, as intenções do coração. Quais são as intenções que estão por trás das ações? É mesmo o amar a Deus, o servir ao Senhor, o expressar o reino de Deus, ou há intenções escusas por trás? Porque o que Deus vê, a palavra de Deus é assim, Deus não vê o homem, Deus vê o coração. Deus não vê a aparência. Nós podemos olhar para alguma coisa, e alguma coisa pode encher os nossos olhos, mas Deus está vendo o que há por trás daquelas intenções. Deus está vendo o que nós não podemos ver, e o quanto nós precisamos e dependemos que o Espírito Santo nos guie e nos direcione, para que a gente não leve o coração, né? Eu não lembro o que eu falei com o pastor, eu disse assim: não leva para o coração. Não leva para o coração, porque se você levar para o coração, se você tomar alguma coisa, a gente aprende alguma coisa com a idade, a gente vai se tornando mais experiente. E a gente aprende, querido, que muitas coisas que a gente toma como sendo pessoal, elas não são pessoais. E a gente não precisa levar para o coração, a gente tem que deixar. Deixa, que Deus resolve todas as coisas. Não leva para o coração, deixa. Porque se você leva para o coração, é que nem raposinha, vai te trazer dano depois. Vai trazer dano para a tua vida depois. Não leva para o coração, né, pastor? A gente procura evitar de levar para o coração. Se tu começar a levar tudo para o pessoal, você vai estressar. Daqui a pouco você não fala com ninguém, daqui a pouco você briga com todo mundo e as pessoas ficam olhando para você. Não entende nada. Então não leva para o coração. Então a palavra de Deus está dizendo: examina o meu coração, Senhor. Veja o meu coração, veja o que há, veja por que há inquietação no meu coração. Veja se há algum sentimento que não está certo. Nós cantamos uma canção que diz que o amor de Cristo, ele queimou todos os outros amores. E quando Jesus fala de amores, irmãos, Jesus fala assim, a gente fala muito de amor de mãe, né, de amor de pai, muito mais de amor de mãe do que de amor de pai. Até diz assim: pai, qualquer cega pode ser, mas mãe é única, enfim, como se só a mãe sozinha quisesse o filho, mas enfim. Mas Jesus vem e diz assim: se você amar a sua mãe mais do que a mim, e aí é a hora que dá a crise. Se você amar o seu pai mais do que a mim, meu filho e minha vida, aí Jesus vem e diz assim: se você amar o seu filho mais do que a mim, e se você tiver que abrir mão desses amores por causa de Cristo, você teria coragem? Ou você é aquela pessoa que diz: não,
Vê como dá umas crises? Se você tiver que abrir mão, quem é que você mais ama? É a mãe, é o pai, é o filho, é o marido, é a esposa? E a igreja Jesus está sempre que o amor por ele tem que ser maior do que todas essas coisas. Né? Aí você diz, não, pastor, isso aí, o senhor está querendo demais hoje, o senhor está. Vamos lá? Vamos ver o que mais, Aí não dá, Jesus. Dá sim, irmão, dá. Hebreus 12, verso 14 e 15. Hebreus 12, 14 e 15. Hebreus 12, 14 e 15. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura ao brotar cause perturbação e contamine muitos. O que é a raiz de amargura? Alguém sabe? É um pecado que não foi perdoado. Como é que é o nome da raiz da amargura? Mágoa. Começa com a mágoa. Pai, eu estou magoado. Magoei. Começa com a mágoa. A mágoa, ela cresce, se torna amargura. A amargura, se não resolvida, ela começa a buscar vingança. A vingança pode se tornar um crime. Tudo porque lá atrás houve uma mágoa não resolvida. Como é que está o teu coração? Você carrega mágoas dentro do teu coração? Você já está num processo de programar uma vingança? Você já está num processo dessa amargura infeliz, onde você fica falando de alguma coisa, de alguma situação o tempo inteiro? Aí então a palavra de Deus, ela diz assim, não deixe que nenhuma dessas coisas, que nenhuma raiz de mágoa ou de amargura venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Porque uma pessoa magoada, amargurada, contamina muitos. Contamina muitos. Então a palavra diz, você começa lá numa mágoa. Se não resolve, é a raposinha que vai gerar problema lá adiante. Então a primeira coisa, diz assim comigo, eu não tenho direito de ficar magoado. Você não tem direito, irmão. Mas não, você não tem direito. Olha, se você precisar orar 500 vezes no dia, Senhor, eu perdoo, Senhor, eu perdoo, Senhor, eu perdoo, porque não é sentir que deve perdoar, mas eu obedecer a palavra. Aí daqui a 5 minutos você começa de novo, Senhor, eu perdoo, Senhor, eu perdoo, até que isso se torne que não haja mais mágoa, até que não haja mais dor, até que não haja mais sofrimento, até que realmente o Espírito Santo curou e limpou o seu coração. Se você precisar orar 500 vezes no dia, Deus eu perdoo, Deus eu perdoo, Deus eu perdoo, Deus eu perdoo, faça isso. Mas não fique magoado. Vamos lá. Então, eu já falei antes, a queda acontece lentamente. A queda não acontece no dia. Não é no dia. Ela vem pouco a pouco. Pequenas coisas, pequenas ações, pequenos atos, pequenas concessões que você vai fazendo. De pouco em pouco. Até que essas coisas, elas acabam realmente gerando um problema grave na sua vida. Você quer ver? Um dia a pessoa diz, um dia eu não vou orar. Ora todo dia, ora. Hoje eu não vou orar. Hoje eu tinha que orar, da hora eu não vou orar. Hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu não quero estudar a Bíblia, vou deixar. Hoje eu tinha uma vereadora, está dando um capítulo bom hoje. Não vou ler a Bíblia. Hoje é só uma mentirinha, não tem problema. É uma mentirinha branca, não vai causar problema. Não vou mentir. Uma mentirinha só, não tem problema. Hoje vou explicar aqui alguma coisa na internet, aqui algum conteúdo que na verdade só
vai contaminar mais ainda, mas não tem problema, é só hoje, é só agora, é só uma vez, e aí aquilo vai indo, aquilo só vai indo, e aí você vai vendo, irmão, que essas coisas elas vão agravando, piorando. Aí você diz, mas é só hoje. Todo mundo faz. Né? As mães raízes em cima, não é todo mundo. Não sei se as mães modernas dizem isso hoje. As mães modernas dizem isso aí hoje. Continuam dizendo que não é todo mundo. E mais antes era, não é todo mundo. Não tem todo mundo. Todo mundo vai, você não vai. E pronto. E mais as pessoas dizem, mas todo mundo faz, eu vou fazer também. Deus vai me entender. São as frases que usam para justificar. Não, mas Deus vai me entender. Eu vou fazer isso aqui, mas Deus vai me entender. Mas pior seria se eu fizesse tal coisa. Eu fiz só isso e God obedeceu. Mas se eu fizesse aquilo, seria pior. Ou então a frase que mais acomoda o coração: eu mereço isso. Eu mereço fazer isso aqui, embora seja algo que desagrada a Deus, embora seja algo que vai minar minha vida com Deus, embora seja algo que vai prejudicar o meu crescimento espiritual, mas eu mereço e tal, eu vou me mimar hoje. Deus vai entender, e aí depois vem a conta, depois vem a consequência. Olha só, pessoas que ignoraram as raposinhas. Sansão, você conhece a história de Sansão? Sansão começou como? Eu não quero, Senhor, essas mulheres. Não, eu quero aquelas outras lá. E tal, daí começou com um relacionamento, começou com outro, depois outro. Depois ele andava só atrás de prostituta, depois não sei o quê. Acabou Sansão com os olhos queimados e na cadeia e teve que morrer para cumprir o propósito. Não prestou atenção nas raposinhas. Davi pensou, é só uma olhadinha. Vou só dar uma olhadinha, é só uma olhadinha, não tem problema. A olhadinha de Davi se tornou num adultério, se tornou numa gravidez indesejada, se tornou num homicídio e que afetou toda a história da família de Davi por causa de uma olhadinha. Foi só uma olhadinha. Então a gente tem que ter cuidado com as raposinhas. Saul, eu vou só desobedecer uma vez, é só um parte, é só um pedaço do que Deus falou, só isso aqui, não tem problema. Eu até vou fazer um sacrifício para o Senhor. Veio a consequência de Saul, foi rejeitado pelo Senhor, o Senhor colocou outro lugar dele, acabou indo até consultar os espíritos, porque já Deus não falava com ele, foi lá no centro lá para conversar com os espíritos. Enfim, esse Saul foi tomando uma decisão atrás da outra errada. Do Novo Testamento nós temos Safira e Ananias. Safira e Ananias juntos pensaram, é só uma mentirinha. Foram no culto, chegou lá no culto, Barnabé ofertou o valor de uma propriedade e eles pensaram, nós vamos fazer igual. Só que nós vamos fazer assim, nós vamos vender e vamos ficar com uma boa parte, mas a gente vai chegar lá no culto e nós vamos dizer que aqui está toda a oferta. Esse foi o combinado. Era só uma mentirinha. O que aconteceu com os dois? Morreram dentro da igreja. Então, irmão, assim, não tem o que é pequeno, o que é insignificante. Porque uma coisa pequena na nossa vida com Deus, a gente tem um texto que fala assim, se uma mosca cair num vidro de unguento, ele estraga todo o trabalho do perfumista. Uma mosquinha cair num vidro de unguento. Então assim, uma coisa pequena, insignificante, irmão, você acha que é insignificante, mas é o que pode contaminar toda a tua vida com Deus, todo o teu andar com o Senhor. É o que pode contaminar o teu relacionamento com o teu marido. É o que pode contaminar o teu relacionamento dentro de uma igreja, dentro de uma congregação. É o que pode contaminar o teu relacionamento dentro de uma empresa. É o que pode estragar coisas na tua vida. Mas foi só isso aqui, e aí a pessoa descobre, ela dá um problemão sem tamanho, daí não tem mais o que fazer. E aí se Jesus não entrar em ação, irmão, não tem jeito. Por isso que a palavra de Deus, em Efésios 4, 27, ela diz assim, não deis lugar ao diabo. Porque muitas vezes, irmãos, não é que o diabo pegou a pessoa e empurrou ela e forçou ela a fazer alguma coisa. Ele ofereceu. E aí a pessoa que aceitou. Ela que aceitou. A mesma coisa, Adão e Eva no jardim. Não foi o diabo não pegou lá e enfiou a fruta na boca dela. Come isso aqui. E Adão, come isso aqui. Não, eles escolheram. Foi oferecida, eles foram tentados a comer. E aceitaram, se sujeitaram, enfim. E a mesma coisa na nossa vida. Então, se a gente aprender a não dar lugar do diabo, Efésios 4, 27, a gente vai
com certeza guardar no nosso coração. Como vencer a raposinha então, pastor? Já que isso é tão perigoso, já que isso é tão grave, já que isso pode arruinar minha vida com Deus, já que isso pode arruinar minha caminhada com o Senhor, já que isso pode arruinar o meu relacionamento com o meu marido, com a minha família, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, 1 Pedro 5,8, a primeira coisa que a palavra de Deus fala: vigie, vigiai. 1 Pedro 5,8, estejam alertas e vigiem. O diabo, o vosso adversário, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo, procurando a quem devorar. O mesmo Pedro diz assim: irmão, você não pode ignorar as intenções do diabo. Nós cremos no Senhor, nós cremos que o Senhor é soberano, nós cremos que Ele é Senhor de todas as coisas, nós cremos que Ele tem poder sobre todas as coisas. Mas se eu der oportunidade para o diabo agir na minha vida, irmão, eu estou dando a ele a oportunidade que ele quer para arruinar minha vida, para destruir o meu lar, para destruir o meu casamento, para arruinar o teu caráter, para destruir você com uma oportunidade. E ele vai aproveitar essa oportunidade, porque muitas vezes o que ele está esperando é uma única oportunidade. E nós vemos ali todos aqueles personagens citados, uma oportunidade que ele conseguiu levar-nos a pecar, trouxe consequências terríveis. Então vigia, presta atenção, cuidado onde você vai, cuidado com quem você vai, cuidado onde você entra, cuidado, esteja atento, peça para o Espírito Santo te guiar, te conduzir, te dirigir, para que você não faça, porque a palavra diz assim, que a aparência do pecado é tão grave quanto o pecado. Mas eu não fiz nada, eu só dei carona com a moça. Qual é o problema? Eu lembro, há muito tempo atrás, a pastora resolveu ficar loira. Era há muito tempo, resolveu ficar loira. Aí, foi lá, pintou o cabelo de loira, e aí nós fomos passear na cidade. Pegou, sentou aqui do meu lado, e a gente foi, estava conversando e rindo dentro do carro. Isso era uma segunda-feira. Quando chegou terça de noite na igreja, a conversa era: eu vi o pastor com uma mulher loira no carro, e eles estavam rindo, bem felizes dentro do carro. Ainda bem que eu cheguei, a pastora chegou comigo, a pastora loira, e alguém ainda teve assim a coragem de dizer: ah, a senhora que era a mulher loira que estava com o pastor. Mas olha, irmão, se fosse qualquer outra situação, se eu chegasse lá e não fosse a pastora, estava feito o problema. Porque a aparência do mal é tão grave quanto o mal. Então a gente tem que evitar aquilo que pode se tornar igual ao pecado. Que mal há? Mal não há, mas você tem que evitar algumas coisas. Amém? Amém. Vigia, seja sensato, seja vigilante. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, procurando, esperando uma oportunidade para te destruir. E se ele tiver oportunidade, ele vai usar essa oportunidade. Por isso que lá atrás já disse: não dê lugar ao diabo. Segunda coisa que você tem que fazer. Então, primeira coisa, sobre vigiar: quebra o ciclo. Se você tem práticas que você sabe que estão prejudicando a sua vida, quebra o ciclo, irmão. Para com isso. O fulano está sempre mentindo. Para com isso. Para de mentir. Aguenta, fala a verdade. Não mente mais. O fulano não sei o quê. O fulano é um mau funcionário, é um péssimo funcionário, é irresponsável. Quebra esse ciclo, irmão. Quebra isso. Que as pessoas possam te conhecer como uma pessoa respeitável, responsável, uma pessoa de caráter. Que as pessoas, quando falarem de você, elas não usem termos pejorativos. Você tem que quebrar esse ciclo. Meu pastor, mas isso antes de Cristo, irmão.
agora não, essas coisas não fazem mais parte dessa vida. O antigo homem e a antiga mulher não existem mais. Mas não, irmão, agora é outra vida, uma nova vida com Cristo, foi feita uma nova criatura, quebra o ciclo. Segunda coisa então que a palavra fala, 1 João 1,9, se você pecou, se você falhou, se arrependa, irmão, confesse e se arrependa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se entrou uma raposinha aí, irmão, quebra o ciclo, vai lá, confessa, pede perdão, ora ao Senhor. Acabei de dizer, se alguma coisa entrou no coração, se tiver que orar 500 vezes no dia, Senhor, eu quero perdoar, Senhor, eu quero perdoar, Senhor, me dê perdão, Senhor, me dê perdão. Se você falhou, irmão, você não está livre de falhar, mas vai lá, se arrepende, confessa, pede perdão. Não deixa que as coisas piorem, não deixa que as coisas tomem um rumo que daqui a pouco não tem mais como resolver, não tem mais como voltar. Salmo 119 e 105, para encerrar. É cedo ainda, posso falar mais meia hora. Salmo 119 e 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O que eu tenho que fazer para me proteger das raposinhas? As raposinhas atuam numa área da nossa vida chamada alma, ou que a palavra chama de carne. O que você tem que fazer para que a carne e a alma não sejam mais problema na sua vida? O que você tem que fazer? Leva para a cruz. Oração e palavra. Alimentar o seu espírito. Oração e palavra. Oração e palavra. Oração e palavra. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Algum texto diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Enche o teu coração de palavra, irmão. Enche o teu coração de oração. Aprenda a ter um dia, um horário do dia para você orar. Eu não preciso me trancar no quarto. Eu não preciso ter uma rotina, ter uma liturgia de oração. Você pode perfeitamente colocar uma música no celular e ir caminhando para o trabalho e orando. Você entende? Você não precisa criar uma rotina litúrgica, religiosa. Eu só tenho que orar, eu não posso orar sentado, eu não posso orar não sei o que, tem que ser de joelho. Não, querido, você pode orar em pé, você pode orar deitado, você pode orar caminhando, você pode orar trabalhando, você pode orar, a oração, ela pode ser algo constante na sua vida, constante no seu dia a dia. Ao invés de você ficar ouvindo outras coisas, põe um louvor, põe adoração, alimente o seu espírito, fortalece o teu espírito, porque a verdade é que quanto mais fortalecido tiver o espírito, menos a carne vai dar problema, menos descontrolado você vai ser, mais tranquilidade você vai ter, mais aquela história que as pessoas dizem assim, você está nervoso? Nada disso, se está nervoso, vai orar, vai falar com Deus, sai para caminhar, né? Eu vi esses dias do marido que brigou com a mulher e saiu para esfriar a cabeça. Ele andou 450 quilômetros. 450 quilômetros lá na Itália para esfriar a cabeça. Eu disse, meu Deus amado, o que aconteceu com esse casal? Então, a verdade é essa, irmão, quanto mais você alimentar o seu espírito, menos a carne vai dar problema. Menos problema você vai ter com a sua alma. E diante de Deus, irmãos, a gente até pode se justificar, dizendo, mas a ofensa foi grande, mas meu temperamento é assim. A gente pode arrumar muita justificativa, irmão, para dar lugar, para justificar o fato de a gente ter pecado, de ter feito alguma coisa. Mas a pessoa não me dá atenção, né? Eu fui lá ver pornografia. Nada vai justificar. A verdade é que quanto mais você orar, quanto mais você alimentar o seu espírito, menos problema você vai ter com as raposinhas.
E se você não resolver o problema com as raposinhas, lá adiante isso vai te prejudicar. Você pode ter certeza. Davi não cuidou de uma olhadinha, olha o problemão que deu. Nenhum desses personagens, de uma coisa pequena, insignificante, gerou um problema muito grave e muito sério. Amém? Você vai cuidar das raposinhas? Tem raposinha por aí? Nessa vinha tem raposinha? Aí nesse coração tem raposinha aí, está incomodando, já fez um ninho até, já tem até um ninho aqui da raposa, já deu cria a raposa no coração, né? No lar, no relacionamento de marido e mulher. As pessoas querem romantizar algumas coisas, mas só se resolve o coração, diálogo, e deixar Deus agir, e deixar Deus tratar. Há coisas que não deveriam acontecer, mas acontecem, e aí precisa ter o Senhor no meio e seguir em frente. Amém? Vamos orar? Vamos orar por essas raposinhas aí, para que você já conseguiu identificar as raposinhas? Amém? Tem raposinha aí? Então hoje você já conseguiu identificar, você sabe que tem, e aí ele diz assim, apanha as raposinhas e tira, porque elas vão impedir de frutificar, elas vão impedir que você dê frutos para o Senhor. Então hoje é um bom dia para você fazer o que a palavra de Deus ela diz assim, veja onde você caiu, te arrepende e volta. Então hoje você já reconheceu, já reconhece, você está sendo sincero diante de Deus, não está encobrindo. Deus já expôs o teu coração. Então hoje é um bom dia para você dizer, Senhor, peça perdão, enfim, aí vai vendo aí qual é a situação do teu coração, confesse, peça perdão, deixa Deus trabalhar aí agora, para que você hoje vá para casa e você vai ter uma noite tranquila de sono, sem nada perturbando o teu coração. Pai amado, nós chegamos diante de Ti, Senhor. Meu Deus, Tua palavra nos fala que nós precisamos cuidar do nosso coração, que nós precisamos cuidar, guardar o nosso coração, Senhor. E a Tua palavra nos diz, Senhor, nos dá um alerta, que a gente tem que procurar, identificar e retirar, Senhor, as raposinhas, os pequenos pecados, as pequenas transgressões, as pequenas concessões que fazemos às vezes, Senhor, às vezes cedendo em áreas de princípio, de conduta, de caráter. Por isso nós chegamos diante de Ti, Senhor, e queremos pedir a Ti nessa noite, Pai, que o Senhor venha a perdoar os nossos corações, Senhor. Nós queremos nominar diante de Ti, Senhor, essas raposinhas que estão aí dentro, que estão minando os nossos relacionamentos, seja em casa, seja na igreja, seja o nosso relacionamento contigo, Senhor. Nós queremos dominar agora, queremos dar nome a esses pequenos pecados, a essas pequenas transgressões, a essas raposinhas, Senhor, que estão dentro dos nossos corações. Queremos dar nome, Senhor, ao medo, à ansiedade, aos pensamentos que minam o nosso coração, Senhor, ao desespero, a tantas coisas, Senhor, a mágoa, o ressentimento, Senhor, o desejo de um reconhecimento, enfim, qual seja essa raposinha que está aí, Senhor, minando a nossa vida contigo, prejudicando, tirando do foco, nos distraindo, Senhor, nos afastando da Tua presença, nos afastando do nosso amor a Ti, nos afastando do nosso amor à nossa família, nos afastando, Senhor, de nosso amor ao lugar onde o Senhor nos
levantou como igreja. Nós queremos nessa noite, Pai, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, porque a Tua palavra diz, Senhor, que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Espírito Santo vem nos limpar nessa noite. O Espírito Santo vem tirar o peso de dor, o peso do pecado, o peso da condenação, o peso da culpa, o peso da acusação do inimigo, Senhor. Vem nos limpar nessa noite, Pai. Vem, meu Deus, promover uma restauração. Vem promover cura, Senhor, nas nossas emoções. Vem promover cura, Senhor. Vem nos limpar, Senhor, da falta de perdão. Vem nos limpar, Senhor, do peso da ira, da raiva, da mágoa, do desejo de vingança. Senhor, vem limpar o nosso coração, Senhor, dos temores, das ansiedades, dos medos, Senhor, das inseguranças que nós vivemos no nosso dia a dia, a insegurança do futuro, a insegurança quanto ao cuidado dos filhos, quanto aos cuidados da casa, quanto aos cuidados da família. Ah, Senhor, são tantas coisas que podem estar minando o nosso coração. Nós queremos entregá-las a Ti, porque a Tua palavra diz que sejam conhecidas diante de Deus toda a vossa ansiedade. Por isso, Pai, nós entregamos a Ti. Espírito Santo, nós entregamos a Ti. Nós levamos para a cruz, Senhor. Levamos para a cruz, Senhor, a nossa raiva. Levamos para a cruz, Senhor, o nosso descontrole. Nós levamos para a cruz, Senhor, o nosso desejo de vingança. Nós levamos para a cruz, Senhor, a dor que nos fere e nos machuca. Nós levamos para a cruz, Senhor, as nossas reações descontroladas. Nós levamos para a cruz, Senhor, o nosso descontrole naquilo que falamos. Nós levamos para a cruz, Senhor, os pensamentos que contaminam. Nós levamos para a cruz, Senhor. Que seja crucificado, Pai. E nós alimentamos o nosso espírito nessa noite. Nós alimentamos o nosso espírito de Ti, Senhor. Nos alimentamos da Tua palavra. Nos alimentamos, Senhor, e entregamos o governo, Senhor, de nossos lábios. Põe um anjo, põe um guarda, Senhor, na porta dos nossos lábios. Senhor, que se alguém está tendo noites mal dormidas, noites de ansiedade, que essa noite, Senhor, essa vida possa ter uma noite tranquila, de paz, uma noite, Senhor, abençoada por Ti. Que nós saibamos entregar os motivos que nos geram ansiedade a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos entender que quando as coisas estão nas Tuas mãos, Tu tens a resposta, Tu tens a solução, e que nós aprendamos a confiar em Ti de uma forma plena e clara, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Então um abraço aqui está pertinho de você. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então nós vamos encerrar a transmissão. Deus te abençoe. Pode sentar, irmão. Nós já vamos encerrando aqui. A pastora Beatriz, pastora.